Podemos retomar, pessoal? Sim. Sim. Pessoal, vamos retornar? Vamos sim. Vamos. Eu coloquei o trabalho final na tela. Vocês estão vendo? Apareceu aí para vocês? Tá todo mundo vendo o trabalho final? Tem como você aumentar um pouquinho a letra? Claro, Aumentar a imagem um pouco? claro. Eu não tô vendo, não. Isso. Obrigada. Tá todo mundo vendo? A Norma não. Hein, gente? Norma, você tá vendo ou não? Agora? O trabalho, não. Não? Tá. Não. Pra mim que aparece. Vocês estão vendo, gente? Larissa, Lucas, Maísa, Letícia, Luana? Eu tô sim. Eu tô sim. Também tô. Eu também. Eu queria ouvir vocês agora sobre o trabalho final. Né? Sobre... Vou começar aqui de baixo para cima. Aqui, ó. Vou começar com o Wagner. Eu queria ouvir vocês sobre as questões do trabalho final. Então, eu coloquei o trabalho final aqui para vocês começarem a refletir, né, sobre a discussão que a gente está fazendo. Então, a terceira questão do trabalho final: explique como os efeitos da massificação levam à turismofobia nas populações visitadas. Né? Quais são os efeitos da massificação? Né? Marketing que molda o imaginário turístico, roteiros fixos e rígidos, fluxo intenso de turistas, padronização das experiências turísticas, inexistência de interação entre turistas e a população visitada, a gentrificação, o aumento do custo de vida. Né? Aí a próxima pergunta da terceira questão, né? Ilustre como um exemplo no Brasil os efeitos da saturação turística, né? Do overturismo, que é um termo usado pela OMT, né? E a última questão, a última pergunta da terceira questão do trabalho final é: como as políticas públicas do turismo podem prevenir e reduzir esses efeitos, mantendo a democratização do turismo? Então, eu queria começar pelo... Vou começar aqui pelo final da lista, né? Tá vendo agora, Norma? Tá aparecendo para você? Não, mas não tem problema, eu tô ouvindo bem. Tá, mas é porque tá aberto aqui para mim e os alunos estão vendo também. O restante da Você turma tá... desligou seu microfone. Para mim aparece aqui o trabalho e para o restante da turma também. Então, eu queria começar com o Wagner aqui. E, Norma, eu li aqui a questão 3, né, do trabalho final. E lembrando que o calendário, né, a gente não pode esquecer do calendário, quer ver? Cadê o calendário? Eu abri aqui o calendário, né? A gente tem aula no dia 25 de janeiro, no dia 1º de fevereiro e no dia 8. Depois tem um recesso aí, né? Na segunda-feira, no dia 15 de fevereiro, tem um recesso de carnaval. Né? E o semestre termina no dia 31 de março, encerra o semestre. Então, ou seja, eu tenho que lançar as notas antes, eu tenho que fechar o diário antes, né? Então a gente tem um recesso de carnaval, sem carnaval, provavelmente, não um recesso de carnaval, para fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer na vida, que é ficar em casa. Tem coisa melhor na vida do que pular carnaval em casa, sozinho? Não, não tem, né? Então é isso que a gente vai fazer, recesso de carnaval em casa. Mas o fato é que eu queria ouvir você sobre as questões do trabalho final. Aqui eu estou perguntando sobre o tema da aula de hoje, né, que é turismofobia, overturismo. Né? Então eu queria ouvir o Wagner pensa, né, sobre um exemplo, né, de como que esses efeitos do overturismo impactam a população das cidades brasileiras, né, para a gente contextualizar. Né? Você conhece algum exemplo? Você pode trazer algum exemplo para a gente pensar? Em Wagner, pode falar.
Ele tá sem áudio, ele escreveu no. Ah, no chat. Ah, então tá bom. É verdade, algumas pessoas estão sem microfone, né? Ele escreveu: já comecei o trabalho final e analisei as questões. Inclusive a terceira está bem coerente com a aula de hoje. Meu microfone está com problema. Ok. Então nós vamos passar para o Victor. Ô Victor, tudo bem? Eu queria te ouvir em relação a um exemplo, né, para a gente discutir os efeitos do overturismo nas cidades brasileiras, né? Pode falar. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Um exemplo. hum, Um exemplo que você eu acho, vivenciou ou que você lembra da literatura ou da mídia, né? ai, professor, talvez um controle. Ai, professor, pera, posso pensar um pouquinho e Pode, não, depois não. responder? Isso aqui não é uma prova, não. Aí depois você volta. A hora que você Tá, quiser contribuir, discutir, você volta. Não tem problema nenhum. tá Priscila, bom. oi Priscila. Eu queria te ouvir em relação às questões do trabalho final, né? Para a gente discutir e avançar nessa discussão aqui na sala, enquanto a gente tem aula, né? Oi Priscila, cadê você? Hein, gente? Tá sem áudio? Professor, Oi, posso falar? pode falar, Letícia, pode falar. Hein, gente, se vocês quiserem que- abrir a câmera também pra gente se conhecer também, vocês podem abrir também. Não. Vocês já me conheceram, vocês conhecem a Norma também, que abre a câmera. Quem quiser ficar à vontade, pode abrir a câmera também, que pra gente se conhecer um pouco também, né? Pra quando eu te ver no corredor, Oi, lá no professor. IGC, eu te reconhecer, porque senão eu não vou lembrar de ninguém no corredor, no IGC, né? Mas pode falar. Oi, Luísa. É que, sobre o exemplo, né? No segundo texto que o senhor manda pra gente, lá tem um exemplo de Guarapari, no Espírito Santo, que ele fala que a população local, ela, como que é? Ela começou a pedir para a prefeitura que o investimento que ia ser feito no calçadão, ele fosse para a educação e para a saúde, eu acho. E aí eu acho que isso também reflete na questão da diminuição da população local, né? Que a partir do momento que ela se sente prejudicada, eles começam a sair e a procurar locais onde que o foco da cidade não é o turismo. Esse é um bom exemplo, né, de como que essa agenda é sobre os recursos, né, para o investimento em áreas turísticas, ela deve ser problematizada. A população da cidade tem que problematizar isso, porque esses territórios acabam, né, funcionando como um buraco negro, eles acabam sugando muito recursos da cidade, né, acabam concentrando muito investimento público e privado, né. Isso tem que ser discutido, né. Então, esse é um ponto interessante. Quem mais? Eu vou seguir aqui a ordem. Quem mais quer falar? Eu falei a Priscila. Cadê a Priscila, né? A ordem aqui da... a Nívia também. Vou seguir a ordem aqui. E Norma, eu te pulei, mas você pode falar também, tá? Porque você já falou, então eu vou chamar os alunos que não falaram ainda. Nívia, bom dia. Cadê você, Nívia? Ela tá falando no chat. Ah, tá falando no chat. Tá sem microfone também? Então, vamos deixar a Nívia escrever. Sim, tá muito barulho. Tudo bem. Vamos deixar a Nívia escrever. Milena, bom dia. Tá sem microfone também, Milena? Cadê? Maísa. Oi, Maísa. Eu queria ouvir você sobre as questões do trabalho final sobre o tema que a gente está vendo. Bom dia. Você quer saber o que? Você tem alguma dúvida? Não, eu queria te Relação ao ouvir. trabalho?
o exemplo para você discutir, para a gente discutir, né? A gente tem que aproveitar, esse tempo aqui porque vai voar. Daqui a pouco termina janeiro e aí entra fevereiro, tem um carnaval super animado em casa, né? Que a gente vai ficar em casa. E daqui a pouco vocês têm que entregar o trabalho, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo para vocês irem se apropriando do conteúdo, né? Então eu queria ouvir vocês sobre as questões que eu pedi para vocês escreverem, desenvolverem, né, no trabalho final. Então você pode trazer um exemplo para a gente discutir os efeitos do overturismo, como que as políticas públicas podem intervir, né? Pode falar. Professor, Oi, pode falar. você tá me ouvindo? Acho Sim. que eu troquei de fone. Ah, tá. Pode falar, Priscila, a gente está te ouvindo. Aí depois a Maísa Isso. fala, então. Pode falar. Então tá. A respeito do trabalho que você passou, eu vi que se a gente for respondendo de acordo com o que a gente vai receber nas aulas, o trabalho vai ficar com bastante qualidade, vai ficar bem completinho. Sim, E fazendo aos poucos. sim. Mas a respeito da questão da turismofobia, né? Para além da mobilidade, dos problemas de falta de interação com as pessoas que são residentes ali do local, eu percebo também que tem um comprometimento da segurança pública. Igual, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E em outras praias também. A questão dos arrastões que tem. Eu acho que eles enxergam no fluxo de pessoas sem controle uma oportunidade maior para furtos, para roubos, então compromete a segurança pública daquele local onde está acontecendo turismo também. Tá certo, professor? Sim, a discussão toda é essa. Como que os territórios turísticos, né, esses territórios passaram por um processo de turistificação, como que eles concentram recursos, né? E recursos são escassos, né? Recurso público é escasso, né? Então, as praias da zona sul do Rio, né? Claro, elas concentram guarda municipal, polícia militar, delegacia de polícia civil, né? Você tem delegacia especializada de turista, para turista, né? Pessoas que falam espanhol, que falam inglês, e outros investimentos, né? Então, claro que é necessário investir nessas áreas. São as áreas que mais recebem investimento ao longo de toda a história da cidade. Mas elas têm que ter um limite para isso. A gente tem que ter uma pressão na Câmara Municipal, pressão da sociedade civil, né? Para que esses territórios não concentrem demais os recursos públicos, são escassos, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, está sempre em colapso. Agora, por exemplo, o Eduardo Paes estava esperando receber o IPTU para pagar a folha de pagamento dos servidores da saúde, de segurança, ou seja, é caótico. Então, isso mostra como que o recurso público, mesmo quando não tem corrupção, vamos imaginar um modelo ótimo, um modelo sem corrupção, um modelo com pouca incompetência, porque às vezes pior que a corrupção é a má gestão, né? Incompetência no planejamento financeiro, né? No planejamento dos gastos públicos. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, péssimo, né? Lá não tem recurso para pagar os servidores da saúde. Então, aqui em Belo Horizonte tem. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura tem um controle, né? Um planejamento financeiro, de receita, de despesa. Então, essas áreas, elas acabam recebendo todo o investimento, que é pouco. Né? Se você imagina uma cidade que não tem dinheiro para pagar folha de pagamento. Vou pegar um exemplo concreto aqui, real. O Rio de Janeiro está sem recurso para pagar a folha dos servidores da saúde. Imagina o pouquinho de recursos tem para investir na cidade. Acaba que esse investimento vai para aquelas áreas turísticas, né? Então essa que é a discussão, né, Priscila? Então você tem razão, né? Que você acaba privilegiando quem já é privilegiado, né? Essa é uma opção sua política pública. Você não pode, o recurso público é para você investir em áreas para você tentar equalizar os territórios. Os territórios são muito desiguais. Então quem estuda numa escola pública na Centro-Sul, né, no funcionários, tem melhores professores, tem uma rede melhor. Quem estuda numa escola pública em Neves, em Justinópolis, tá desigual, né? Então, a história da meritocracia, né? Como que você vai comparar uma pessoa que tem acesso a uma escola pública na periferia de Neves, né, no bairro Areias, no bairro, né, com um estudante que está numa escola pública no Funcionários do Belo Horizonte? Então, não tem meritocracia. A meritocracia é quando as pessoas estão disputando em condições iguais.
né? E aí cabe ao poder público investir nos territórios, que são muito desiguais. Não dá só para investir nessa classe, né? Então esse aqui é o ponto, né? Mas pode falar. Essa questão da desigualdade. Por exemplo, eu tenho parentes na cidade de Rio Acima, que está aqui pertinho de Belo Horizonte, e aí tem um fluxo intenso para lá de pessoas que vão para acampar, que vão para visitar as cachoeiras. Sim. E a minha tia, ela mora bem no centro de Rio Acima, perto da pracinha, depois que passa da ponte. E aí, uma da reclamação das pessoas que moram lá é essa concentração de atenção para o centro da cidade. Então, tipo assim, você não precisa entrar nem uns 4 bairros para dentro da cidade para você ver como que o investimento de calçada, de educação, de várias coisas, De ele iluminação, não chega. iluminação, Não chega. segurança. É muito interessante isso, né? Limpeza urbana, né? Uma coisa que Uhum. muito desigual na cidade é isso, porque alguns bairros são muito limpos, né? E outros a limpeza é péssima, né? Então, assim, poucos bairros que você entra pra dentro é visual. Parece que você está mudando de cidade, mas você está na mesma cidade, com uma concentração de recursos. Entendi. E como que o poder público pode, né? Descentralizar os recursos e descentralizar o fluxo turístico. Então, é isso que é para a gente quebrar a cabeça, né? Pensar, explorar aqui, né? Como as políticas públicas do turismo podem prevenir e reduzir esses efeitos, né? Mantendo a democratização do turismo, né? Porque um exemplo clássico que é estudado é Fernando de Noronha ou outros exemplos, né? Áreas preservadas, por exemplo, né? Na Amazônia, por exemplo, hotéis, né? Hotéis são hotéis 5 estrelas, né? Que você tem todo um cuidado com o impacto ambiental, só que é um turismo de elite, um turismo extremamente elitizado, né? Então, se você começa a colocar muitas exigências, muitas condições para o turismo, acaba que você prejudica a democratização do turismo. Então, esse é um ponto conflituoso, um paradoxo, né? Entre controlar os efeitos, os impactos do overturismo, da saturação turística, e não elitizar o turismo. Então isso é um paradoxo, é difícil sair desse paradoxo, né? Eu queria ouvir vocês em relação a isso também. Então, quem quer falar agora? A Maísa ia falar. Pode falar, Maísa. Mas eu ia falar que o seguinte, em relação a outros exemplos assim de turismofobia, eu não consegui pensar, não. Além daqueles que você tinha falado daquelas excursões de navio e tudo mais. Mas eu acho que um dos impactos mais negativos que tem são no meio ambiente, né? Degradação ambiental. E também em relação ao custo de vida, né? Aí eu achei interessante também no slide que você colocou lá de Fernando de Noronha, né? Que lá é um turismo mais reservado, assim, né? Mais que preserva o ambiente, né? Acho que pelo fato também de organização lá em relação a receber os turistas. A gente sabe que lá é um lugar mais caro de ir, então é isso só que eu tinha pra falar. Tudo bem, a ideia é a gente ir discutindo, né? À medida que as ideias aparecerem, você volta e contribui mais, Maísa. Tá bom. Luísa Fonseca. Ah, tá aqui, Luísa, já tá aqui já. Queria te ouvir, Luísa, pode falar. Eu estava pensando aqui sobre outros exemplos no Brasil, e eu não sei se pode encaixar, mas o carnaval é Diamantina ou Tiradentes, que tinha carnaval e agora não tem mais? Que era muito O famoso. carnaval de Diamantina foi muito famoso, né? Como de Ouro Preto também, né? Sim, e agora ele não acontece mais devido a esses turistas que não comportavam lá. Diminuiu Eu não muito. sei se ele acabou ou se ele só diminuiu. Eu não sei, a gente Agora tem é que. só para o pessoal da região mesmo. Mas Não é como? aquele Mas eles não podem impedir os turistas de ir. Como que isso aconteceu? Você Eles sabe? não podem. Pois é, eles não podem impedir os turistas, mas eles fecharam blocos pequenos agora. Se não me engano, eles têm uma quantidade de pessoas que podem participar. Não pode ser muito. Não pode ser até tarde, tem que ser só o período da manhã até as 2, se não me engano.
Aí tem que ter o pessoal, eles arrumam no mesmo dia, para no outro dia estar arrumado. Porque E o antigamente. que gerou essa mudança? Essa mudança, Luísa, para a gente entender. O que gerou essa mudança? Quais são as causas? O pessoal bebia, tinha muitas brigas lá devido à bebida, tinha muita bagunça, muita poluição, muita música alta até tarde, assim. Música alta tem em qualquer carnaval, mas o pessoal da região, que é principalmente pessoas mais idosas, né? Eles consideram isso um abuso, vamos dizer assim, dos turistas. Na verdade, toda festa gera conflito, né? O barulho, Sim. estresse, estilo de vida, né? Muitas vezes os turistas chegam numa comunidade pequena e o estilo de vida é muito diferente, né? E as pessoas reagem, as pessoas têm um estilo de vida mais convencional, mais conservador, né? Então é normal isso, né? Então quer dizer que o carnaval lá é só de dia, é só matinê? É isso? Aí Sim. os turistas... E Agora os diminuiu turistas... bastante Os turistas, lá. por isso que os turistas estão vindo para Belo Horizonte, é isso? Porque matinê é carnaval de criança, né? Até eu que não gosto de carnaval, eu não gosto de carnaval, mas até eu que não gosto de carnaval, não, acho matinê chato, né? Então por isso que... Será que Posso falar? Pode falar. Porque Diamantina é aqui na minha região, né? Eu acho que Luísa tá falando de Tiradentes. Diamantina deixou de ter um pouco o foco, sim, do carnaval durante alguns anos, virou um carnaval mais familiar, mas não era só com matiné, não. Mas a partir do ano passado, esse ano não vai ter, né, óbvio, mas a partir do ano passado voltou o mesmo foco, foi um carnaval muito grande o ano passado, igual antigamente, e mais com festas privadas mesmo, sabe? Tinha tipo clube, festa de clube, rave em outros lugares, festa em clube, essas coisas. fazenda, mas eu acho que Luísa tá falando de Tiradentes. Ah, ok. Eu não sei onde que é o lugar certinho. Eu coloquei aqui Tiradentes ou Diamantina. Isso. Porque... Mas o interessante é a discussão, né? Como que o poder público interviu, né? É isso. Esse é o ponto, né? Eu sei que é uma cidade histórica. E tinha também degradação das paredes do patrimônio, do lado de fora. Do patrimônio histórico, né? Tiradentes é uma cidade, tem um centro muito pequenininho, né? Então pode ser Tiradentes, né? Diamantina é maior, né? Mas eu não sei também, a gente tem que ler, né? E obviamente que isso vai afetar Belo Horizonte, né? Belo Horizonte vai ser afetado por isso. A gente tem que buscar também exemplos, né? Vocês podem trazer exemplos para a gente discutir aqui, né? Textos, artigos, né? Relatórios da Belotour, da Secretaria de Turismo de Belo Horizonte, né? Sobre os impactos do carnaval em Belo Horizonte, né? E agora eu queria ouvir o Lucas agora. Cadê o Lucas? Oi. Então, pode sobre falar. Eu queria falar sobre os exemplos que você pediu, né, de turismofobia também, na região aqui de BH. Quando eu morei em Lagoa Santa, eu morei lá por um tempão, e eu morei bem no trevo, eu não sei se você já foi na Lapinha ou Serra do Cipó. Sim. Já foi. Tem uma avenida muito grande, você vai lembrar provavelmente, que ela é mão única, e aí você tem a opção, ir para a esquerda, você vai para a Gruta da Lapinha, reto você vai para a Serra do Cipó. E mesmo que a Serra do Cipó seja outro lugar, né, ali, quando é principalmente nas sextas e nos domingos de noite, você não se mexe, não tem como, trava tudo, tanto na ida quanto na volta, por causa do fluxo de BH, que é muito grande, e o fluxo da volta. E, tipo assim, não é só lá. Em Lagoa Santa também tem uma igreja central, né? Lá no meio da cidade. Aquele lugar só é acessível por ruas únicas também. É tipo, você chega de um lado ou do outro e é isso. Você não tem opção direito de parar carro ali porque é centro. Aqui na Lapinha, aqui não, né? Lá na Lapinha e lá na Serra do Cipó também é muito longe para você parar o carro. Você tem que ir com o carro. É tipo muito ruim o problema de mobilidade e é o mais difícil, eu acho, né, de ser resolvido. Mas tem alguma mobilização dos moradores, das pessoas que são afetadas? Tem uma mobilização para pressionar o poder público, você sabe? Movimentação e isso é causado pelos difícil turistas. de falar. O efeito,
a causa são os turistas, é isso, né? Isso. Mas tem Só que o que alguma acontece é uma mobilização? população que, principalmente nessa área ali da Lapinha, a galera é mais velha, então muitos deles chegam a nem perceber, mas assim, quem tá na rua sabe como é que é, e eles não vão falar nada, porque infelizmente isso aí é o que move ali a área. É uma região muito pobre, eles dependem muito do comércio, dependem muito do fluxo de turista lá. Inclusive, tem uma motivação muito grande para ir para Lapinha por causa do Peter Lund, que é dinamarquês, vem muita gente de fora por causa dele. E assim, se não fosse a Lapinha, a gruta, né, da Lapinha, provavelmente a Lapinha não ia ser um bairro lembrado por nada, não tem nada, nada. Então a galera acaba não reclamando tanto. Depende. E como é a única via, né? Depende muito do turismo, né? Depende. Demais, não tem jeito, não tem como. E como é a única via, ou as pessoas passam por lá, ou você dá uma volta imensa, e aí não vale a pena, vai todo mundo por lá e não tem jeito de reclamar, não tem como. Ô, Lucas, mas apesar de a população depender do turismo, eu acho que devia, sim, procurar, inclusive, Secretaria de Turismo, vamos pôr assim, e reivindicar uma melhora nas vias de acesso, porque isso é Com possível. certeza. Só que o que acontece? O prefeito lá, principalmente nesses últimos anos, os prefeitos priorizam as áreas que tem condomínio, porque tem muito condomínio lá. Então eles querem mexer o quê? Ali na lagoa, fazer deck, tá fazendo um deck lá há anos, coisa assim, que prioriza aquela região central. E querendo ou não, eles vão deixando de lado a região periférica ali. Inclusive na região central tem lugar que eles deixam de mexer porque não tem coisa de turismo. É tipo, em um lugar é tudo bonitinho assim, vários restaurantes muito modernos, e você entra meia rua para trás, assim, é uma população completamente diferente, casas que são completamente de outro padrão, ruas que não são asfaltadas, e eu não sei, o pessoal ignora, eu não sei por quê. Mas algumas pessoas também vão deixar de ir por causa do trânsito. Com certeza. A gente mesmo tem dia que a gente não conseguia sair de lá. Minha casa ainda tá lá. A gente tem que ir às vezes. A gente tem que ir em dias estratégicos, porque senão a gente fica horas para chegar. É Eu estou falando impossível. assim, os turistas que saem Com para certeza esses também. lugares vão deixar de ir porque vão encontrar um lugar onde o acesso seja mais fácil. Com certeza. Por exemplo, a gente falou na outra aula da Gruta de Maquiné. Quando a gente foi, eu visitei a Gruta de Maquiné, lá é muito diferente. O acesso é muito mais tranquilo. Eu preferiria ir para lá, por exemplo, do que ir para a Gruta da Lapinha. É interessante como que esses impactos afetam os turistas, né? E eles vão acabar deixando, como a norma destacou, como você chamou a atenção, eles acabam escolhendo outros destinos turísticos, né? Outros atrativos, né? Então, não só os moradores são afetados, mas também os turistas, né? E como que a sociedade civil, ela se mobiliza pouco no Brasil, né? E quando a gente tem um problema, a gente acaba achando que o problema do Estado, do governo federal, do governo estadual, e a gente mesmo não se mobiliza, né? Não vai para a rua, não pressiona, né? É isso que é o exemplo. Eu acho que as pessoas querem reclamar muito, mas na hora de resolver mesmo, não quer botar a mão lá na massa, fazer o movimento e tal. E aí você vê a galera reclamando em rede social, ou conversando no canto ali, mas pra movimentar mesmo eu nunca vi nada. Esse aqui é o exemplo, esse exemplo das cidades europeias, Barcelona, etc., chama atenção para isso, como que as cidades se mobilizam em torno de problemas comuns. Se você tem um problema público, um problema que afeta o Vitor, afeta a Norma, afeta a Luísa, afeta a Priscila, afeta a Letícia, me afeta, a gente tem que pressionar a Câmara dos Vereadores, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que usar as redes sociais, a gente tem que gastar o nosso tempo, né? Se mobilizar, pressionar, parar o trânsito, né? Às vezes a melhor forma de chamar atenção para um problema é parar Antônio Carlos. Você para Antônio Carlos, coloca faixa, aí a imprensa vai cobrir, aí as pessoas vão tirar fotos, vai cair no Facebook, vai cair no WhatsApp, vai cair no Instagram, ou seja, isso vai mobilizar, começa a chamar atenção, a dar visibilidade para o problema, né? Então é isso. Nas sociedades europeias, né, nessas cidades, né, que são afetadas pelo oberturismo, a sociedade civil se mobiliza muito, né? Então essa é a diferença. Aqui a gente tem um monte de problema, mas a gente se mobiliza pouco, né? Você tem o caso de Diamantina, Campos do Jordão, Tiradentes,
Tem um monte de exemplo aí de efeitos, né? Cidades e destinos turísticos sofrem os efeitos, né, do overturismo, né? E aí a gente espera que isso seja resolvido por um passe de mágica. Não é assim, né? Os problemas continuam, permanecem, né? Então, a Giovanna Ferrari escreveu aqui no chat. Porto Seguro poderia ser um exemplo no Brasil, né? Como assim, Giovanna? Fale mais sobre isso, desenvolva, para a gente entender o que você quer, qual o ponto que você está destacando aqui. Hein, Giovanna? Cadê Giovanna? Será que ela está sem microfone também? Tá, ela tá sem microfone. Ah, é verdade. Vocês têm que... É fundamental para os alunos arrumarem o microfone, né? Tem como usar o microfone do WhatsApp, vocês sabem, né? Ó, do celular. Ah, ela falou que tem as viagens de formatura em Porto Seguro, né? Não, tá. Você está com um problema de microfone, né? Ah, sim. Tem uns fluxos, né, de turistas, né, para Porto Seguro. Mas eu queria exemplo de como que isso afeta a população local, né? Quem mais, hein, gente? O Lucas falou. Luana Mendes. Oi, professor. Oi, Sobre Luana, os pode falar. exemplos, acho que todas as praias acabam sendo um pouco saturadas, né? Porque as áreas lá costumam ser mais caras e também há bastante poluição, né? Do lixo que os turistas deixam na areia e no mar. Sim, sim. Professor, Oi, pode falar. eu falando. Oi, Priscila, pode falar. Aí se não for esse o pivô do e Não dá para te ouvir, Priscila. Eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo a Priscila? Não. Não. Tá cortando. tá me ouvindo agora? Tá normal? Agora sim, agora tá bom. Pode falar. Ah, sim. O que eu ia falar é que em relação à comunicação da prefeitura com os cidadãos, com os moradores locais ali, com as empresas, eu acho que cabe muito a questão de reconhecer, como se fosse isso, né? De reconhecer um teto de lucro. Por exemplo, eu posso lucrar numa cidade 2 bi por ano, mas se eu quiser conciliar isso com preservação ambiental, boa manutenção do espaço, preservação da cultura, esse não vai ser o meu teto máximo. Então, acho que esse reconhecimento monetária de qual que é o lucro máximo que eu posso ter e atuar dentro daquilo ali, vendo isso como satisfatório e tendo como benefício a preservação do espaço todo, eu acho que esse seria, desculpa, eu acho que esse seria um ponto, sabe? Eu me fiz entender? Sim, eu entendi. Isso tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, sim, é interessante isso, né? Colocar um limite de investimento nas áreas turísticas, né? Um limite de lucro, né? Sem dúvida. A discussão toda aqui sobre os efeitos do overturismo é sobre a ausência do poder público, é isso. A ausência de regulação do poder público. Né? Se alguém, quando vocês forem escrever a questão, no trabalho final, né, tem que começar por aí. Né? Então você não pode deixar o mercado correr solto. Você não pode deixar os turistas fazerem o que eles querem. Nem os empresários, né? Senão eles vão fechar a praia, né? Os resorts vão fechar a praia, vão privatizar o espaço público, não vão ter responsabilidade ambiental, não vão ter responsabilidade com a população local. Ou seja, é fundamental o planejamento do poder público, né? Planejar significa cobrar dos turistas uma postura, né, em relação ao comportamento de horário, consumo de álcool, né, horário, respeitar os horários, respeitar o patrimônio público, não depredar, respeitar os costumes de uma comunidade pequena que você está visitando, né, cobrado das empresas, né, limite de fluxo,
limite. Então, por exemplo, uma discussão nas cidades litorâneas é reduzir os cruzeiros, né? Alguma Veneza, Barcelona, essas cidades que recebem muitos cruzeiros, né, é proibir, em alguns dias da semana proibir ou reduzir. Ou seja, não dá para deixar o mercado e os turistas soltos. É como se eles estivessem numa sociedade sem Estado, né? Então esse aqui é o ponto central, né, da discussão sobre o overturismo, sobre a turismofobia, né? A ausência de políticas públicas, a ausência do Estado. Então, o que eles estão pressionando lá é proibir ou reduzir drasticamente o cruzeiro. O cruzeiro para eles não é interessante. Então, quando chega um navio e desce 3 mil turistas, e eles vão tirar foto dos mesmos locais e consumir fast service, né? Comprar cartão postal, comprar souvenir barato, camiseta, né? Eu lembrei de você. A população dessas cidades entende que o custo é muito mais alto do que o ganho. Então o comércio local ganha uma alimentação rápida, pizza, fast food, fast service, né? Camiseta, bugiganga, lembrancinha, mas o custo para a sociedade é altíssimo. Então você tem que restringir, limitar esse tipo de dinâmica turística, de organização do turismo, né? É proibir mesmo, não tem jeito. Proibir é uma atitude radical, né? Porque quando você faz isso, você controla muito o fluxo, você consegue reduzir o fluxo de turistas, né? Porque isso tem um impacto enorme na circulação, igual o exemplo que o Lucas deu, né? Dependendo do fluxo de turistas, né, de carro, de ônibus, você não consegue sair do seu bairro, você não consegue se deslocar. Demora 1 hora, 2 horas, né? Então isso inviabiliza. Imagina uma pessoa que precisa ir ao médico, uma pessoa que precisa ir para a escola, uma pessoa que precisa ir para o trabalho, né? Então isso inviabiliza a rotina das pessoas, né? Professor, Pode falar. pode falar, Milena. Pode falar, Milena. É que eu entrei pelo celular aqui e tá pegando o microfone. Ótimo. No segundo texto, no primeiro texto, quer dizer, o maior, o verdinho, o autor fala, né, de 5 etapas, né, para contribuir na melhoria da qualidade de vida da população local, né. Ele fala da sazonalidade, diversificação, descentralização, descongestionamento e reestruturação. Mas só que no final, depois que ele explica, ele fala que isso não funciona, por exemplo, em Barcelona, porque o fluxo turístico é constante. Então, por exemplo, a descentralização e descongestionamento só pode, ocasionar um deslocamento de problema, né? Você tira o problema de um local e leva para outro, mas o problema em si não é resolvido, né? Na verdade, a gente tem que estudar os casos, né? Estudar os casos bem-sucedidos, por exemplo, né? Talvez descentralizar os roteiros turísticos, né? Aumentar o valor, cobrar, aumentar o imposto sobre o Airbnb, né? Ou seja, tem várias medidas que são drásticas, né? Que podem reduzir o fluxo, né? Se o poder público delimitar horário limite para festa, horário limite para barulho, horário limite para o funcionamento de determinadas festas, né? Aumentar o imposto sobre o Airbnb, sobre os imóveis destinados a turistas, né? Então, tem várias medidas que são drásticas, né? Claro, não são medidas fáceis de tomar, que podem diminuir o fluxo turístico ou descentralizar. Todo mundo que está na área central de Barcelona vai pagar muito mais imposto. E aí os comerciantes, o Airbnb começa a deslocar para outros bairros, ou seja, você vai descentralizar o fluxo turístico, né? Então, bairros mais distantes vão pagar menos imposto. Então você dá um incentivo fiscal, né? Para que as empresas, para que o mercado turístico e os turistas, né? Para que eles consigam ter um incentivo para ocupar novos territórios da cidade. Ou seja, essas medidas não são fáceis de tomar, né? Mas elas precisam ser tomadas.
Professor, nesse ponto que você está colocando, o difícil dessas medidas, que ao mesmo tempo que ele vai trazer um controle de fluxo, preservação e outros benefícios, ele fica em paradoxo em questão da democratização, né? Mas se você aumenta o imposto das empresas, por exemplo, você não está afetando, você não está restringindo a entrada dos turistas diretamente, né? Como é o caso do cruzeiro, por exemplo. No caso do cruzeiro, você vai algumas cidades europeias estão proibindo e reduzindo drasticamente. Então isso sim vai tornar esse serviço mais caro, né? E aí você tem aquele paradoxo da democratização. Você vai tornar o serviço muito mais caro, você vai elitizar o acesso, né? Então isso é sempre uma questão, né? Uhum. Professor, Fecha a porta. eu acho que você tá mutado. Eu sei, é porque eu dou aula em casa. Então, às vezes, você tem problemas domésticos para resolver. Então, às vezes, o meu filho vem encher meu saco, entendeu? Mas agora ele já saiu, pode falar. Sobre a elitização, eu acredito que a elitização é muito de lugar para lugar. Porque, por exemplo, em Veneza, que deram muitos exemplos, né, nos textos, elitizar lá, acho que não adianta muita coisa, porque o maior problema lá é o turismo de cruzeiro. Se elitizar mais ainda o turismo de cruzeiro é tipo muito difícil, porque já é muito elitizado, é muito caro. Não, você vai E eu proibir. acho Quando que você proíbe, né, você diminui muito o número de navios, aí você vai tornar mais caro o serviço. Então, em vez de ser X Sim, por semana, vai ser muito menos, né? mas aí não seria só aumentar o preço e pronto, né? Nesse caso, tem toda uma construção, né? Acho que elitizar mesmo só não basta praticamente em nenhum lugar. Talvez em lugares que tem menos visitação faça diferença, né? Mas lá, por exemplo, acho que não. É muito difícil controlar, né, o fluxo turístico, né? Agora, por exemplo, vai ter barreiras sanitárias. Então, as barreiras sanitárias, durante um tempo, vão funcionar. Ela vai diminuir o fluxo turístico, né? Você vai colocar barreiras sanitárias para o Brasil. Então, os turistas brasileiros que querem viajar para a Itália ou para cidades da União Europeia, né, vão ter que apresentar um cartão de vacinação, né, de primeira e segunda dose, né? E isso demora. As pessoas vão tomar a primeira dose agora, em janeiro, e vão demorar, né? Você não sabe se vai ser no início de fevereiro, no final de fevereiro. Então, essas barreiras sanitárias vão funcionar como uma contenção do fluxo turístico, né? Então, você tem barreiras fiscais, agora sanitária, aumentar os impostos, né? Tem várias formas, né, de você implementar isso. Pode falar, Norma. Isso diminui o turista que é de fora da Europa. Só que o europeu, ele viaja muito, Ele viaja e de principalmente carro, para de o trem. Mediterrâneo. E eles não precisam passar por nenhuma barreira, eles vão com a identidade deles e circulam pela Europa inteira. Não tem passaporte, não tem controle. Sim. Então, eu falo assim, a procura do Mediterrâneo sempre foi muito grande, né? De todo o litoral mediterrâneo sempre foi muito procurado por todo europeu. Do norte da Europa, né? Exatamente, que regiões mais frias e que procuram ali. E isso eles não vão ter como reduzir, eles vão ter que reduzir justamente os que são de fora da Europa, né? Botar essas barreiras para quem é de fora, porque o interno já é muito grande. Sim, sem dúvida. E a gente vai ter, assim que a população for vacinada, a gente vai ter um boom do turismo, porque as pessoas ficaram muito tempo confinadas, né? E vai ter um incentivo muito grande do poder público para o desenvolvimento econômico, né? Porque houve muita o desemprego, a queda do poder de renda, né, da população foi enorme, né? Então, um dos principais efeitos da pandemia é na saúde pública, o principal, mas o segundo é no desemprego, né? As pessoas ficaram sem salário, né? Então, vai ter um incentivo muito grande dos estados e das cidades em promover o turismo assim que a população tiver recebido a segunda dose, né? Porque aí elas vão poder viajar, vão poder o fluxo turístico vai poder ser retomado aos poucos, né?
Quem mais, hein? Luana, a Letícia falou? Letícia? Letícia Lopes? Sim, eu falei do exemplo lá de Guarapari. Ah, sim. A Larissa Santos. Falou? Ainda não. Eu tenho um exemplo no Pode falar, Brasil. Larissa. Eu vou muito para Três Marias ali, aqui em Minas mesmo. E lá o turismo é focado pela represa, né? Ela tem uma Sim, represa muito sim, grande. sim. E aí a gente pode ver muito esse investimento só onde que tem ali o fluxo turístico, que é o centro ali da cidade, que é bem no comecinho da cidade e em volta da represa. Agora, passou disso, a infraestrutura dos bairros é muito precária. As ruas não tem nem E os asfalto turistas não direito. chegam lá, Larissa? É isso que você está falando? Os turistas, eles se contentam em ficar onde tem água, né? Na represa, e eles não vão para se conhecer a cidade, é isso? Esses bairros? Isso. Só concentra ali no centro, então ali ao redor da represa. Não tem muito, por exemplo, as pessoas não vão conhecer alguns museus que tem ali em volta, ali perto de Três Marias, porque é muito difícil o acesso. Difícil por quê? Só para a gente entender, porque eu não conheço lá. É mais por causa da infraestrutura mesmo. As ruas não tem asfalto, é tudo de barro, de terra. E é isso, eu acho. Entendi. Tá vendo como que... Professor, Pode falar, Wagner, pode falar. eu tava consertando o microfone aqui, eu tava ativando ele, tava dando um problema, mas agora você tá me ouvindo bem, né? Então tá bom. Quando você perguntou pra gente dar um exemplo, e a Larissa falando agora, eu também lembrei de um. Eu geralmente vou para Rio de Janeiro, né? Cabo Frio nas minhas férias. E aquela região dos lagos ali, ela é muito concentrada em fluxo turístico, porque o ano inteiro tem muita gente. E a preocupação deles investirem mesmo, né, nessa revitalização urbana, as políticas nessa região, é só no fluxo turístico. O lugar que eu geralmente fico hospedado é a casa de uma amiga minha, que é um pouco distante dessa região. E a gente pode ver claramente o quanto os bairros não têm esse investimento, sabe? Onde a região turística não se passa por ali, os turistas não vão também. Então, acho que tem que ser feita uma análise global, né? Para que tenha investimento, porque se caso o turista se torne um viajante e resolva conhecer, ter contato com a cultura local, com as pessoas que moram ali, ele não vai ficar limitado a roteiros rígidos. E aí ele vai, como se diz, né, ele vai conhecer a fundo e não vai ter tanto interesse assim, porque vai ser desmotivante. Vai olhar uma estrutura, como se diz, né, que não tem muito investimento. Então é muito importante que as políticas públicas invistam nisso. Sim, você tem razão. Como que a Secretaria de Turismo pode contribuir para isso? Né? Como? Hein, gente? Como que a Secretaria de Turismo pode contribuir para que áreas do entorno também recebam investimentos? Do entorno do centro lá turístico, que já recebe muito investimento. Como? Através de planejamento? Com roteiros novos, né? Descentralizando, né? Indo além dos roteiros rígidos. Então você tem que levar o turista e levar a população a prestar atenção em territórios que não recebem fluxo turístico, mas que podem receber. Então ampliar esses roteiros, né? Fugir do esquema daqueles roteiros muito rígidos, que você só vai onde tem água, você só vai no circuito da Praça da Liberdade, você só vai em Inhotim, você só vai no Mercado Central. Então ampliar a oferta de circuitos, né? E promover esses circuitos turísticos, esses roteiros turísticos, né? Então isso é uma forma, né? Sim, verdade. Você falou sobre ampliar a questão dos roteiros. Eu fiz um projeto no Cefet, porque eu fiz hospedagem lá e a gente teve um projeto científico voltado para desmistificar a frase que Hospedagem é um curso técnico, é um curso de segundo grau ou um curso superior, Wagner? Só para eu entender. É um curso técnico. Você faz junto com o ensino médio. Ah, legal. Ou subsequente, fora também.
E a gente fez um projeto integrado que visava desmistificar essa frase, né? E a gente conheceu, né, os pontos turísticos, os roteiros, e a gente fez uma pesquisa com a população para ver se eles conheciam de fato. E a gente vê que os que responderam que conheciam só esses pontos fixos, como o Mercado Central, os museus ali no entorno da Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, né, que tem a Casa do Baile, a Casa de Juscelino Kubitschek. Mas outros pontos da cidade eles não conheciam, igual o Mirante eles conheciam, mas eles não apesar, né, de morarem na região, não tinham tanto contato assim. E quando as pessoas vêm para cá, por exemplo, igual você citou no início da aula, em relação ao carnaval, elas só ficam limitadas a esses pequenos roteiros. E elas não têm contato com a população local para conhecer um pouco da cultura mineira. Então, é isso. Entendi. Por exemplo, se a gente for olhar aqui no... Eu vou abrir aqui a aula, no slide 14 da aula, quer ver? Vou abrir aqui para a gente ver, para a gente compartilhar aqui. Só estou fechando aqui para eu poder abrir a aula. Tem um monte de arquivo aberto. Vocês estão vendo o PowerPoint que eu coloquei, o 14? Não. Eu tô. Apareceu para vocês? Vocês podem abrir no computador de vocês também. É a página 14, é o slide 14, que chama Barcelona. Né? Então está aqui a proposta de redução do turismo relacionada com as seguintes propostas. Né? A agenda, né? Agenda de controle, né, do turismo é relacionada às seguintes propostas. Cancelamento da promoção pública do turismo. Ou seja, não é olha como que é radical lá. Olha como que a agenda impacta, né, os atores do turismo. Né? Impacta o mercado, impacta o poder público. Né? Cancelamento da promoção pública do turismo. Ou seja, Barcelona é uma cidade tão turistificada que não é necessário mais o poder público gastar, investir em marketing, em publicidade. Essa é uma medida radical, que para Belo Horizonte não cabe, porque Belo Horizonte é uma cidade que, então a gente tem que reconhecer, a primeira coisa, que cada território, cada cidade tem o seu ritmo, né, tem a sua história. Então Belo Horizonte, por exemplo, vai ter que investir na promoção turística do seu território, por muitas décadas. Porque Belo Horizonte não é uma cidade que atrai um fluxo turístico como Salvador, como Porto Seguro, como as cidades litorâneas do Brasil, do Nordeste. Então, no caso Barcelona, o que eles propõem é um cancelamento de todo investimento público. Professor, pode falar. Tem alguma cidade, tem alguma localidade brasileira que pode ser comparado? Pode ser comparado não, que está longe, né? Mas que as pessoas podem pensar nesse cancelamento da promoção pública do turismo? Tem alguma cidade saturada a esse ponto? No Brasil? Você pergunta no Brasil? Isso, no Brasil. Aqui no Brasil é muito sazonal, né? Eu queria ouvir vocês. Mas aqui no Brasil a gente depende muito do calendário, muito sazonal. Então, durante o carnaval, por exemplo, você tem uma... Não é constante, né? Lá, nessas cidades europeias, o fluxo... Eu coloquei os números, não coloquei? Na aula, nos textos também tem os números, não tem? Então recebe 20 milhões, 15 milhões, é um negócio louco, porque a gente não tem noção, né? Como que isso impacta. Professor. Pode falar, Giovana. Eu tenho uma dúvida. Eu vou para Belém, geralmente, e lá é uma das cidades que tem o Círio, né? Que é onde reúne muita gente. Sim. É um calendário de uma festa católica, né? Que é gigante, né? Tem 2 milhões, sei lá, por aí, né? Isso. Eu não cheguei aí, mas as pessoas de lá falaram que não tem nem como você andar, de tanta gente que né?
E eu tenho uma pergunta, será que por ser um evento mais religioso que reúne muita gente com a mesma... Você fala assim, bem generalizando assim, porque é um movimento religioso, então as pessoas que seguem a mesma coisa, né? É um negócio mais social, mais pessoal. Ameniza esse fato de que os moradores da região fiquem com esse sentimento mesmo de turismofobia, porque eu falo assim, até os moradores da cidade vão para o Sírio, né? Eu acho que a Norma, assim, que morou lá, ela pode falar mais, mas o fato de ser um evento mais religioso, que envolve muito mais uma coisa social, uma coisa mais pessoal, ameniza? Eu não sei. Eu realmente morei lá e assisti um Sírio lá. É um evento muito local, é a principal festa de Belém, né? É mais importante do que o Natal para eles. Dura quanto tempo? Festa religiosa. Dura quantos dias, Norma? Só para a gente saber o tamanho. O dia do Sírio mesmo é num domingo, né? É o segundo domingo, se eu não estou enganada, de outubro, tá? Mas, assim, na segunda-feira é feriado, no dia seguinte é feriado. E antes tem procissão marítima, né? É um evento muito grande, né? O feriado mesmo, né? O evento, a festa mesmo, acontece no domingo e o dia seguinte é feriado, né? A segunda-feira é feriado. O Sírio seria, digamos assim, dia 12 de outubro, mas nunca é no dia 12, quer dizer, às vezes coincide ser dia 12 de outubro, porque é no segundo domingo. Uns 3 dias, mas né? 3, 4 dias, é isso. Mas assim, existe a procissão marítima que leva a imagem, né, de barco, né, e depois ela é transportada, mas é um evento, é um turismo religioso, onde a principal população é a local. Eu não vejo isso assim, vai gente de fora para assistir? Vai, mas o impacto aí é dos próprios moradores, são eles mesmos que estão ali à frente daquilo. Eu acho que Belém é uma cidade muito rica culturalmente, né? Eu tive essa experiência. Profissionalmente, como arquiteta, foi o melhor lugar para eu trabalhar, mas, assim, eu falo culturalmente porque todo restaurante que você ia tinha música ao vivo, né? Eles divulgam as danças, que não é só o carimbó, o siriá, o lundu, todo lugar tem apresentação de dança, tem música, é uma cultura muito rica, né? Essa parte dos costumes deles são muito divulgados, mas eu acho que isso vai muito da população também, né? Eles têm costumes tradicionais e eles mantêm, e eles em todo lugar estão, eles não estão preocupados se você gosta ou não, eles estão participando daquilo, né? Eles gostam, então não é para turista só, é para eles gostam daquilo. Essa informação é fundamental que a Norma trouxe, né? Eu não sei te responder isso, Giovana. A gente tem que buscar pesquisas com os moradores, com os comerciantes, com os turistas, com os gestores públicos, né? Com a segurança pública, né? Então a gente tem que buscar artigos e publicações sobre esse evento específico de lá, para a gente conhecer, porque eu não conheço, né? Eu não tenho nenhuma informação. Então, essa informação que a Norma trouxe, de que é uma festa religiosa local, né, mostra que tem uma adesão muito grande da população, que as pessoas, né, têm uma adesão alta. Então, mobiliza muito a população. Então, as pessoas se importam, gostam, né? E também são só 3 dias, 4 dias, então é um calendário é muito sazonal, né? Então isso afeta por um período pequeno a rotina de quem trabalha, de quem precisa usar a cidade, né? E como já foi dito, né? É uma festa local, então as pessoas elas assumem esse custo, né? Faz parte da rotina, da tradição delas, né? Então vale a pena. Quando você coloca custo e benefício, o benefício está aqui, ó. O custo tem um custo, mas ele é muito pequeno, né? Mas para a gente discutir isso com mais segurança, a gente precisava ler pesquisas, né, com os atores do turismo, né? Eu não conheço. Quando eu falo que é mais local, não é que não vá turista de todo o Brasil para lá, vai, né? Não só turista, religiosos também vão pagar promessa, vão participar do evento religioso. Mas é um evento que
a população gosta daquilo e mantém, e cada vez, eu acho assim, que os moradores de lá não se importam com a falta de mobilidade naquele momento. É essa sensação que eu tive como moradora lá. Entendi. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse slide 14 é a agenda construída por esses movimentos sociais, né, que é um exemplo de Barcelona, né? Controlar o Airbnb, colocar um teto para os imóveis que são ofertados para férias, para veraneio, para turismo, né? Ou seja, fazer um equilíbrio entre imóveis para aluguel, para moradia, e imóveis para temporada, para o turismo, né? Imóveis que você aluga 2, 3 dias, uma semana e ganha muito, e imóveis que você aluga 2 anos, 4 anos, 5 anos, ou seja, a prefeitura, o poder público tem que controlar essa oferta de imóveis para a população, né? Taxar mais os imóveis que ganham com o turismo e diminuir a taxação sobre os imóveis ofertados para moradia, para aluguel, né? Então, tem que ter uma série de investimentos, uma série de políticas, de ações públicas, né, para controlar o mercado, né? Ou seja, não é uma coisa simples, uma coisa que você faz de um dia para o outro. Você tem que ser aprovado na Câmara Municipal, né? Você tem que ter compensação para quem aluga por 2, 3, 5 anos para moradia e onerar, aumentar os impostos para quem oferta só para temporada, para turista, né? Então, reduzir os investimentos ou cancelar o investimento em propaganda, né, em publicidade turística, o investimento público, né? Então você não vai fazer aquelas campanhas de I love Barcelona, I love BH, porque isso não tem sentido. A cidade já é uma cidade completamente saturada de turistas, né? Controlar o fluxo de cruzeiros, né, que trazem um fluxo tão grande de pessoas que inviabiliza o acesso à mobilidade urbana, né, e etc. Então, eu não sei como controlar essa questão do Airbnb. Aumentando imposto. Eu sei que eles têm... Você tem que... mas assim, aqui no Brasil eu vejo mais difícil porque existe muita sonegação, né? A gente tem que ser realista. Sim, mas... né? Em Berlim, em Barcelona, eu acho que é mais fácil do que aqui, mas aqui... Tem como, por exemplo, tem um gestor de imóveis, né? Câmara, não sei se é Câmara Imobiliária, sei, passa pelos cartórios, né? Ou seja, aqueles imóveis, eu estou falando das cidades europeias, né? Aqueles imóveis destinados para moradia vão ter isenção, vão ter uma série de incentivos fiscais, de IPTU e etc. E os imóveis para locação de férias e turismo vão ser sobretaxados, né? Então você tem que controlar a quantidade de imóveis aqui e a quantidade de imóveis aqui para moradia. Então você tem que ter uma lei municipal que estabeleça uma relação, né, desproporcional, privilegiando a moradia, claro. Porque moradia é muito cara, né, na Europa e nas cidades grandes, de uma forma geral. E incentivos fiscais, né, de impostos, etc. Né? Mas tudo isso passa pelo poder, pela Câmara Municipal, né? Público, né? Poder público. Pelo Poder Público Municipal, pela Câmara, pelo Legislativo. Não depende só do Executivo, né? Depende do Legislativo também. Pelo Legislativo ele representa mais a sociedade, né? No Legislativo você tem os vereadores, tal, que representam as cidades, que representam os bairros da cidade, né? Que representam os comerciantes, por exemplo. Os comerciantes vão ser contra, né? Os comerciantes sempre querem mais saturação turística, porque eles ganham mais, né? Então você tem a Câmara, ela é mais heterogênea, ela tem mais interesses, né, difusos da cidade, mais interesses conflitantes da cidade. Então a Câmara Municipal é interessante por isso, porque o Executivo é mais homogêneo, né? Então é importante a gente prestar atenção nos exemplos do Brasil, em como que o fluxo turístico, a saturação turística, né, gera poluição, depredação do patrimônio público, aumento atrapalha a mobilidade urbana ou inviabiliza a mobilidade, como o exemplo que o Lucas deu.
gera gentrificação, né? Então, esse equilíbrio de investimento entre áreas turísticas e áreas do entorno, áreas que não são priorizadas, né, pelo poder público e pelo mercado, esse é um ponto central para a discussão sobre turismofobia. Turismofobia não é sobre raiva de turistas. Isso é um tratamento que a mídia dá, isso é uma abordagem que a mídia faz. Né? Mostrar a população jogando tinta nos ônibus, escrevendo palavras de ordem, né? Fora turistas, go home. Né? Então não é isso, não se trata disso. Se trata em como que o poder público é ausente, como que as políticas públicas estão ausentes em mediar os conflitos, né? Os conflitos gerados pelos impactos do turismo. Né? Porque a função da política é mediar conflito. A gente tem conflito o tempo todo. Né? Então a função do poder público é mediar. Quem vai ser o grupo prioritário para a vacina? Todo mundo pode tomar vacina ao mesmo tempo? Não, é impossível. Né? Nem se Jesus voltar, a gente consegue vacinar todo mundo ao mesmo tempo. É impossível, não tem milagre em política pública. Em política pública você trabalha com recurso, com planejamento. Então você tem que priorizar. Quantas vacinas vão chegar em Belo Horizonte? Poucas. Eu vi agora na imprensa que Minas vai receber 500 mil doses. Não é nada. Minas tem 21 milhões de habitantes. Então você tem pouco recurso. Você tem que priorizar quem? Os idosos que estão em asilos, os idosos que estão em casas de longa duração, os profissionais da saúde. Então não vai dar. Eu não vou tomar vacina. Eu reconheço que a política pública, ela tem esse, eu reconheço que o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, é um planejamento legítimo. Não vai me beneficiar. Se tivesse vacina na rede privada, eu poderia pagar. Eu sou privilegiado, sou professor da UFMG, então... Agora, não tem. Se tivesse, eu poderia pagar. Mas eu reconheço que eu não ter acesso à vacina é a melhor estratégia para o bem coletivo. Então, a função do poder público é priorizar o bem coletivo. Meu benefício, que é tomar vacina imediata, eu queria tomar vacina hoje. Mas minha mulher também queria, meu filho também, mas isso não vai acontecer. Então, o papel do poder público é convencer todo mundo que o bem coletivo não é para todo mundo, que existe uma priorização. Então não dá para investir só na Savassi. A Savassi já tem mobilidade urbana, tem iluminação, tem segurança, tem equipamentos, mobiliário urbano, tem investimento privado, tem muita loja. Então você tem que investir em outras áreas da cidade, do entorno. Então isso é que é o papel do poder público. Esse que é o papel da prefeitura. É complexo. Você tem que deixar de priorizar só o público, deixar de priorizar só um território e descentralizar recursos. No caso da vacinação é muito simples. Você tem pouca vacina, você tem 210 milhões de habitantes. Quem você vai priorizar? Eu aceito, eu acato. Tem gente que não vai acatar, tem gente que acha que é um absurdo. Não. Mas o poder público tem que convencer, tem que criar um consenso do bem coletivo. Então, o bem coletivo agora é vacinar os profissionais da saúde. Os profissionais que trabalham nos asilos, nas casas de idosos, depois os idosos, etc. Então, o papel do poder público é fundamental na mediação de conflito. E o turismo traz muito conflito. Isso que é interessante. O mercado traz muito conflito, traz muitos impactos sobre o território, sobre a população. Um exemplo dessas cidades europeias é um exemplo que não é a nossa realidade, a gente sabe disso, mas não significa que a gente não tem problemas causados pela saturação política, pelo overturismo. Aqui não tem a mobilização da sociedade civil como tem nessas cidades europeias. A nossa sociedade civil é muito passiva, muito... a gente gosta de reclamar no âmbito privado, mas a gente não vai para a esfera pública. De vez em quando tem umas manifestações, no impeachment, por exemplo, teve. No impeachment da Dilma, teve manifestações, as pessoas foram para a rua, se manifestaram, mas isso é muito raro. A sociedade civil brasileira não é uma sociedade civil que se mobiliza com frequência, que vai reivindicar o bem comum. Então, você tem no slide 17
Eu vou colocar aqui no slide 17 para vocês verem, né? No slide 17 aqui, ó, eu coloquei. Você tem uma combinação de fenômenos de diversas naturezas que produzem os efeitos do overturismo, né? Então você tem disputa por transporte, por mobilidade urbana, transporte público, o aumento do custo de vida, né? O aumento do poder, a perda do poder de compra da população local, o aumento do custo da moradia. Você não tem apartamentos, você não tem apartamentos para vender, para comprar, né? Você tem um aumento do valor do aluguel, baixa disponibilidade de imóveis para os moradores, ausência, né, de interação entre turistas e a população local. Foi o que a gente discutiu na aula anterior, na aula sobre a autenticidade. Né? Uma homogeneização da cultura local. Então a cultura local para o turista passa a ser os serviços que ele consome. Comida, fast food, fast service, né, que é esses produtos, esses souvenirs, esses produtos que o turista compra. A cidade passa a ser aqueles roteiros que a pessoa vai lá tirar foto. Então você tem uma redução da história, da cultura da cidade em 2 ou 3 roteiros que os turistas conhecem de uma forma muito padronizada, muito rápida, né? Então, essa discussão dos impactos da saturação política é muito rica, né? E envolve o poder público. Envolve também uma mudança de postura dos turistas, que é muito difícil também de conseguir, né? E envolve mediar conflito, envolve regular o mercado, né? Isso é muito interessante, né? Por exemplo, no caso aqui de Minas, por exemplo, o poder público deveria, por exemplo, mediar o número de pessoas em cachoeiras, por exemplo, em determinadas épocas, porque as pessoas morrem, não é isso? Então, o número de pessoas que morrem em acidente de cachoeira é altíssimo, né? Agora no verão, né, tem essas cabeças d'água e tal. Então, caberia o poder público em proibir mesmo a entrada, ou controlar. E aí você teria salva-vida, você teria como retirar a pessoa em caso de acidente, né? Então, aqui não tem controle nenhum. As pessoas vão, sofrem um acidente, morre, bebe demais, vai nadar, morre, ou você tem um aumento do fluxo de água, você tem um fluxo enorme de pessoas, ou seja, você não tem controle sobre a poluição ambiental, sobre lixo, sobre resíduo, né? Então, o controle do poder público pode aumentar a elitização, tem impacto na democratização, né? Reduzir o fluxo, mas ele é necessário, né? Em algumas circunstâncias, em alguns locais é necessário você proibir ou reduzir muito o fluxo, né? E exigir. Ana Luísa escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Professor, assim como na autenticidade, que a indústria se apropria do conceito, né, para determinar os destinos, comparando o que é autêntico ou não, aqui podemos dizer que ela também se apropria da turismofobia, meio que para desvalidar esse movimento dos nativos. Passou um barulho agora, passou um helicóptero, vendendo essa imagem raivosa dos moradores, né? Você tá sem áudio, Ana? Por isso que você está escrevendo? E a Giovana também escreveu, e acho que a Giovana está com o microfone aberto. Pode falar, Giovana. Giovana, pode falar. Giovana Ferrari. Você falou que a Paulista é um lugar muito turístico, né? Até mesmo para o turismo internacional, sim. E a região lá é bem muito cara. No mercado imobiliário e tal. Pode ser usado como exemplo? Pode, claro, né? Giovana Ferrari também está sem microfone. Mas sim, também é uma área muito turística, né? Pode falar, Norma. A Giovana que está com o microfone aberto é a Suzy. Ah, outra, né? Pode falar, gente. Quem quiser falar, pode falar. Acho que aqui não estava presente para mim. Ah, tá joia. Ah, entendi.
Você fez o seu, Frederico. Sim, eu achei que ele ia falar. E os textos, gente? Vocês acharam os textos difíceis? Por exemplo, o texto tá em espanhol, né? Eu até posso passar outros textos em português para você, mas os melhores textos não tem em português. Tem em inglês e espanhol. Eu achei muito bons os dois. Os dois muito eu- bons, muito didático, rápido. Sim, Alguém ou teve principalmente o dificuldade primeiro. com o idioma, com o espanhol? Não, eu usei, no caso, um aplicativo para traduzir. Aí, tipo, a tradução ficou bem boa. E eu li em português mesmo. Ótimo, Milena, ótimo. Eu li em espanhol e, no máximo, procurar alguma palavra ali que eu não entendi, palavra mais técnica mesmo, mas de resto bem tranquilo. Que bom, que bom. Mas é importante a gente ler a literatura em espanhol e inglês, né? Para a gente ter, às vezes, os melhores textos, né? Os estudos não foram traduzidos, né? Então é importante a gente, à medida do tempo também, né? Claro, à medida do tempo a gente tem que ler, a gente vai aprendendo e tem que ler em inglês e espanhol, pelo menos, né? Esse texto, o verdinho, acho que foi o melhor texto que eu li até agora, assim. Porque foi didático, teve muitos dados, não ficou aquele negócio com muito texto. Foi bem interessante. Mas Deu para extrair bastante vocês coisa. vão ter que ler muita coisa ainda, né? A carga de leitura tem que aumentar mesmo. Vocês, na faculdade a gente tem que ler muitos textos difíceis às vezes, né? De economia, ou de estatística, né? Para aprender a fazer análise de dados, né? De dados agregados, textos de história, de antropologia, né? Da administração também, vocês vão ler textos, né? Então a carga de leitura vai aumentar. Isso aí vocês têm que se dedicar, né? Se dedicar e enfiar, ter uma imersão nisso, né? Agora, textos com dados, né, com coleta de dados, aí fica mais interessante, claro, né? Sempre que o texto tem pesquisa, entrevista ou dados quantitativos, né, fica mais rico. Mostra pra gente como que a realidade é mais complexa do que ficar só discutindo, né, conceitos, né? Aqui a Giovana Ferrari pergunta sobre se tem exemplos brasileiros. Não tem exemplos sobre Fernando de Noronha. Eu vou passar para vocês, né? Eu não passo muitos textos porque a carga de leitura é grande para vocês, né? Mas tem textos sim, tem textos de estudo de caso aqui no Brasil, né? Principalmente relacionado ao consumo de turismo de praia, né? Ou carnaval. Que aí o fluxo é muito grande, os impactos são maiores, daí você tem que controlar, né? O exemplo mais estudado no caso brasileiro é Fernando de Noronha, que tem uma política restritiva, né, de acesso, né? Lá você paga uma taxa, né? Não sei se é por pernoite, não sei como é. Eu não conheço também. Eu lembro que eu já li texto, mas eu esqueci. Alguém aqui conhece? Você paga uma taxa. Não, eu não conheço. É caro, você tem que pagar 2 aviões, né? Belo Horizonte, Recife e Recife lá, né? É muito caro, né? No Brasil é muito caro. Como eu morei em Recife, para mim era um só, né? Só Recife e Fernando Noronha. Mas também tem épocas melhores e épocas piores para se ir, né? Questão de mar, né? De maré, né? Isso daí influencia muito também. De clima, de chuva, né? Mas aí eu estava pensando, essa questão dessa taxa que é cobrada seria uma forma também de limitar lá em Barcelona e algumas cidades da Europa, toda pessoa que fosse desembarcar no porto pagar uma taxa. Seria uma forma de limitar. Eu sei que é antidemocrático, mas mas é um limitador. Mas isso tem a ver com a população. A população que mora naquele território pode pressionar a Câmara Municipal, né, o Legislativo, e aprovar esse tipo de lei, né? É uma decisão, a população tem autonomia para isso, né? As cidades, né, os estados têm autonomia para legislar sobre o seu território. Então, se isso for aprovado, né, vai reduzir o fluxo, né? Porque pode ficar mais caro, pode ficar muito, né? Cabe aos turistas visitar outras cidades, né? Ou ir lá menos vezes, né? Se a população entender que essa
é a melhor estratégia, né? Então, é válido, né? A gente tem que reconhecer, né? É igual fizeram isso naquele sítio arqueológico lá em Machu Picchu, né? No Peru, né? De reduzir. Primeiro ficou fechado um bom tempo, né? Depois reduziu muito o fluxo. Então ficou mais caro para lá. Né? Você não pode ir para lá porque lá é um sítio arqueológico. Né? Tem, não sei qual é a idade lá, mas tem, sei lá, 600, 700 anos, né? Então o fluxo de lixo estava acabando com aquele sítio. Né? Tava, a temperatura, o peso das pessoas, né? no calçamento, a depredação de rocha, dos muros, né? Então teve que reduzir, não tem jeito, né? Então talvez no futuro o turismo virtual seja muito mais democrático, muito mais viável do que ir para lá, né? Mesma coisa outros sítios arqueológicos que a gente pode ver na literatura, né? Tem uma caverna famosa, vocês conhecem de nome, né? Ela é fechada, chama Lascaux. Vocês conhecem, já ouviram falar? É no sul da França. Tem as pinturas rupestres tem um salão dos bisões. É um dos sítios mais bonitos já descobertas. Foi descoberto nos anos 50 na França. Lá só existe, o acesso que o turista tem é só a réplica. É só um ambiente construído com as vídeos, né, vídeos e fotografias que você tem acesso. Tem uma espécie de um ambiente artificial que é construído lá perto. E esse é o único acesso que os turistas têm. Não tem como entrar lá, né, nos salões, nas cavernas, porque é tudo muito sensível à luz, à temperatura. E tem as pinturas rupestres mais bonitas já descobertas. É na Espanha e nessa caverna de Lascaux, na França. Então o turista nunca vai pôr o pé. Quem vai lá é só quem estuda, né? É só arqueólogo, historiador, antropólogo, né? E gestores, né? De vez em quando vai o presidente da república, gente importante. Os turistas não podem ir lá, porque senão você vai perder, né? As pinturas têm, não sei se 15 mil anos, é um negócio fenomenal, 18 mil anos. E o turista não pode ir, senão, se os turistas forem, destroem lá, né? Então isso é interessante, mostra como que o turismo virtual é a melhor opção, né, para conhecer determinados atrativos turísticos, né, determinados locais culturais, né. E, gente, mais algum ponto que vocês querem destacar da aula? Alguma dúvida? Algum exemplo que vocês querem trazer, né, dos textos? Fazer alguma conexão, algum link com os conceitos que a gente discutiu, né, nas aulas anteriores, na aula sobre autenticidade, né? Por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês, né, qual que é a contribuição? Quem traz a melhor contribuição para a gente discutir o overturismo, né? A turismofobia, dos autores que a gente viu sobre autenticidade? É o Burstyn, o McKenna, o John Urry ou o Cohen, Eric Cohen, né? Você lembra dos conceitos, né? O conceito de bolha do Burstyn, de pseudo-eventos, né? de autenticidade encenada do McKenna, né? Qual desses autores vocês entendem que ajudam a explicar o overturismo, a saturação turística? Porque essa discussão de autenticidade está muito ligada ao overturismo. Então isso é um ponto importante, né? Vocês têm que conseguir fazer essa conexão. Não precisa ser agora, não, né? Mas na próxima aula vocês vão me enviar, na aula do dia 25 de janeiro, vocês vão me enviar a síntese dessa aula, né, do PowerPoint, que eu dei para vocês, da aula presencial, né, vocês misturam, né, conteúdo da discussão, da aula síncrona com o PowerPoint, e os dois resumos dos textos, né? Então, a gente pode retomar a
contribuição desses autores, né, sobre o tema, né, da saturação turística, do overturismo, na aula do dia 25. Tá bom? Então a gente pode encerrar ou alguém quer trazer mais algum ponto para discussão? Hein, gente? Ok? Podemos encerrar? Ok, podemos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões do trabalho final, que vocês já podem ir fazendo, né? A primeira questão sobre turismo de massa, a segunda questão sobre autenticidade, a terceira questão agora é sobre turismofobia, então vocês já podem começar a fazer as questões. E se vocês quiserem me enviar as questões, para eu dar uma lida, né, e falar, tem base? É a pergunta que eu sempre faço para mim em manicure, né? Tem base? Ou seja, o texto é coerente? O texto ele está trazendo a discussão dos textos da aula? Aí eu falo assim, sim, tem base. Eles não falam, joga fora, faz de novo, né? Tá bom? Então quem puder, quem conseguir me enviar alguma questão do trabalho final, pode me enviar com antecedência. E quem tiver dúvida, quando começar a fazer as questões do trabalho intermediário, quem tiver dúvida, também pode me enviar o trabalho intermediário, que eu dou uma lida também e falo assim, sim, tem base. Eu olho, assim, tem base. Ok? Então, na aula seguinte a gente discute mais os efeitos, os impactos do overturismo, a partir da síntese que vocês me enviarem. Então, boa semana e até o dia 25. Tá bom? Então, tchau. Boa semana. Boa semana para vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, boa semana.